Pois é, como a gente conversou na abertura, hoje, se tudo funcionar conforme está previsto, o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, pode começar a perder 4 bilhões e 800 milhões de reais por ano. E os municípios, 2 bilhões e 400 milhões por ano, se for aprovada a emenda Ibsen Pinheiro ao projeto de distribuição do pré-sal. Como nós temos feito periodicamente para saber como está a temperatura na Câmara dos Deputados, vamos conversar com o coordenador da bancada do Estado do Rio na Câmara Federal, o deputado Hugo Leal, do PSC. Deputado, bom dia, obrigada por ter atendido mais uma vez ao nosso convite. Bom dia, Lúcia, bom dia a todos os ouvintes da CBN. E realmente a gente tem que permanentemente estar sendo informado do que está se passando, mas eu acho que hoje, para o bem ou para o mal, nós teremos uma decisão no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, deputado, a expectativa é que a emenda Ibsen Pinheiro seja aprovada? Olha, não tem resta dúvida, porque a questão é numérica, né? Nós temos lá 46 deputados do Rio, mais 10 do Espírito Santo. Vamos colocar mais os 70 de São Paulo que ainda não despertaram para o que está ocorrendo. Ontem, por exemplo, só para citar um exemplo, ontem pela primeira vez, depois desse debate todo, nós estamos falando isso desde dezembro, você lembra, Lúcio? Nós já tivemos a oportunidade de fazer esse debate o ano passado. O ano passado inteiro, exatamente. Nós começamos a discutir isso em janeiro de 2009 com o senhor, você lembra, deputado? Olha, exatamente. Não esqueço disso, está tudo gravado aqui. Agora, pela primeira vez ontem, eu fui procurado, né, mesmo sendo coordenador da bancada do Rio, os 5 prefeitos de municípios do estado de São Paulo, prefeito de Ilhabela, prefeito de São Sebastião, de Caraguatatuba, são 5 ou 6 municípios. Eles pedindo que eu pudesse auxiliá-los a convencer os demais deputados federais. Mas olha, quem tem que convencer são vocês. Vocês é que vão perder diretamente esse recurso. É muito estranho esse silêncio do governador José Serra, né? Porque eu tenho visto o governador Sérgio Cabral se mobilizar, o governador Paulo Artung, vão ao presidente Lula, etc. Mas o governador de São Paulo, enfim, tem se mantido muito silencioso nesse aspecto, né? Exatamente. Ele é candidato a presidente da República e talvez não queira criar uma situação, eu acho isso inusitado, mas não queira criar uma situação de confronto com os demais estados. Só pode ser isso, uma explicação ilógica, mas uma explicação política, né? Agora, deputado, hoje a realidade. Uma das coisas que a mim me espantaram muito, eu venho falando nesse assunto, é a pouca mobilização da sociedade carioca e fluminense a esse respeito. Conversei isso com o senhor, conversei isso com... O senhor está me ouvindo? Alô? O senhor está me ouvindo, deputado? Eu estou ouvindo, eu vi a pouca mobilização da sociedade. Conversei isso com o governador Sérgio Cabral quando esteve aqui no estúdio, quer dizer, que a sociedade não tem sido devidamente informada para que possa se mobilizar contra essa perda. Hoje, eu leio no jornal que o governo do Rio está convocando os simpatizantes a engrossarem uma mobilização contra a perda de receitas pelo Twitter. O royalty é nosso. Não está um pouco tarde, não, deputado? Lúcio, nós falamos isso, vamos retomar aqui exatamente em janeiro de 2009, voltamos a falar no meio do ano, voltamos a falar no final do ano. Isso tudo faz parte de uma grande mobilização, de um grande enfrentamento. Só que eu acho que isso não conseguiu ser passado para a sociedade. É triste, mas não conseguiu de forma nenhuma o governo. Para você ter uma ideia, na semana passada eu participei de 2 eventos em 2 municípios que mobilizaram, o município de Macaé, o município de Campos, o município de Quissamã. Eu estive lá, botaram 10 mil pessoas na rua, municípios que vão perder diretamente no caso de aprovação da emenda. Mas, infelizmente, como você disse, talvez seja tarde para quem nós queremos convencer. Nós não precisamos convencer os deputados do Rio de Janeiro ou o governo do Estado. Nós vamos convencer as demais unidades da Federação e, obviamente, também, principalmente, o Estado de São Paulo, que eu disse, pela primeira vez, nós tivemos um encontro com prefeituras do município de São Paulo. Pois é, deputado, mas é tarde. Nós cariocas gostamos muito de uma passeata, né? A gente faz passeata para tudo, para defender o mico-leão dourado, que aliás deve ser defendido pelas eleições diretas. A gente faz passeata para tudo, quer dizer, eu acho que a mobilização
da sociedade, etc., foi muito ruim. Eu acho que a sociedade não está entendendo a quantidade de recursos que vai perder, a perda que isso vai significar para o Estado do Rio. Não está entendendo. E eu disse que eu falei isso todas as vezes, vou repetir, essa é uma batalha de várias etapas. A etapa da comissão especial, que foi aprovado o relatório do deputado Henrique Eduardo Alves, a batalha agora que foi estendida aí na Câmara dos Deputados, nós temos depois a outra batalha que será no Senado, depois, se houver a sanção presidencial, ou veto, no caso dessa emenda, e depois a batalha no Supremo. É inevitável se a situação for aprovada. E o que eu costumo dizer é o seguinte, esse projeto, essa emenda, o que restou do projeto de partilha, uma vez aprovado, ele tem realmente, numericamente, números, tem numericamente pessoas, deputados das bancadas de outros estados para aprovar, mas ele tem uma fragilidade enorme. E eu prefiro trabalhar nessa fragilidade. E é o que eu venho fazendo desde agora, do princípio de fevereiro, distribuindo material para os outros deputados, dizendo o seguinte, vocês estão fazendo um discurso equivocado. Eu diria até mais, até mesmo ignorante. Ignorante porque ignora as regras que estão sendo definidas aqui. Nós vamos aprovar uma proposta aqui na Câmara que é flagrantemente inconstitucional, porque está fazendo alterações no que já está consolidado. E quando você fala que o Rio de Janeiro perde quase 7 bilhões entre estados e municípios, é uma realidade. Porque na hora que aprova uma emenda dessa, se for um caso absurdo de ser sancionada, depois de não sofrer nenhuma suspensão pelo Judiciário, o Rio de Janeiro, no dia seguinte, perde em torno de 6 bilhões e meio por ano. Fora o que já ganharia com o pré-sal que vai entrar ainda nas finanças do Estado. Mas um outro fator gravíssimo, muito grave, é que desse recurso, desses 7,5 bilhões que o Estado recebe, e os municípios, parcela desse recurso já é para pagar, para fazer frente à dívida que o Estado tem com a União. Ou seja, na hora que aprova uma proposta dessa, quem acaba perdendo também é a União. Ela é a União, ou seja, então ela sai nesse prejuízo. Então esse é um item que a gente tem justificado e tem mobilizado, Lúcio. Por incrível que pareça, eu sou, além da coordenadora da bancada, eu sou o líder do meu partido faz parte da base do governo. Nas últimas reuniões, já existe uma mobilização de outros líderes do PP, do PR, do PCdoB, no sentido de de entender o que está se passando. Quer dizer, depois de quase 9 meses, vamos botar aí 3 meses de discussão dessa emenda, agora que as pessoas estão compreendendo que essa emenda não se sustenta do ponto de vista jurídico. Pois é, deputado, mas o senhor o seu partido pertence à base aliada do governo, o governador Sérgio Cabral pertence à base aliada do governo, mas não está se confiando demais no veto do presidente Lula, não? Então, nós temos que confiar em algo que seja coerente, porque ali, infelizmente, não dá para buscar coerência, que não é mais uma luta ali, uma disputa no plenário de questões partidárias ou de governo e oposição. Ali é uma disputa regional. E essa disputa regional tem um fator que é o fator numérico, de número de deputados. Pois é, sim, mas deputado, mas o senhor me desculpe interromper, mas o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, por exemplo, também pertence à base aliada do governo federal e está a favor de que se redistribua os royalties do petróleo. Como é que o presidente Lula vai arbitrar isso? Não, exatamente, ele vai arbitrar da forma que está hoje apresentada a emenda, ela não tem condições de sustentar. Ele tem falado isso insistentemente, ele tem manifestado. Eu vou dar dois itens aqui, porque eu acho que as pessoas estão acabando confundindo, e é bom que o nosso ouvinte entenda e se esclareça, até para poder ter a certeza que eu estou tendo aqui do ponto de vista jurídico, porque veja, o que eles pretendem na emenda Y? Dividir os royalties de petróleo através do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Nós temos duas questões aí que são equivocadas. Primeira, o royalty não é tributo. O que se distribui com o FPM e FPE, naquela partilha do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, são tributos. Não, o royalty é compensação, né? Então, exatamente, não pode, nem juridicamente, nem no conceito jurídico tributário do royalty, não pode ser inserido nessa questão de distribuição pelo Fundo de Participação dos Municípios e do Estado.
Está lá na Constituição.